Olá, humanos! Na semana passada a gente falou muito sobre passeios, benefícios do passeio, a necessidade da gente fazer um passeio mais relaxado, mais calmo, mais tranquilo. Agora a gente vai falar de um segundo elemento super importante na vida dos cães, que é o enriquecimento ambiental. Você já ouviu falar de enriquecimento ambiental? Sabe o que é isso? Pois é, você vai saber um pouco mais disso aqui nesse vídeo. O enriquecimento ambiental é exatamente o que o nome diz. Vamos imaginar um animal lá na floresta, um lobo, um leão, uma hiena. Esses animais, eles têm muita coisa para fazer. Esses animais têm toda uma savana africana, toda uma floresta amazônica para explorar. Eles têm cheiros diferentes, texturas diferentes, eles têm caminhos diferentes para percorrer. Agora, e na nossa casa, o que eles têm? Não tem muita coisa. A nossa casa é pobre em estímulos para esses animais que são tão inteligentes, que têm uma mente tão rica, um monte de capacidades cognitivas. E a gente deixa essa mente à toa, tanto fisicamente, sem exercício, por isso que a gente conversou tanto sobre o passeio, e também em termos de estímulos mentais. O enriquecimento ambiental ele vai servir para suprir essa lacuna. O nosso ambiente pobre vai passar então a ser mais enriquecido. E é enriquecido no sentido de estímulos que são lógicos, que fazem sentido para o animal. Para facilitar a nossa compreensão, então a gente separa o que a gente trabalha no enriquecimento ambiental em 5 categorias. São elas: o que a gente chama de enriquecimento físico, que é uma coisa estrutural. Você vai trazer um tronco para o seu jardim, pedras para o seu jardim, ou você vai mudar a posição de alguns móveis em casa, ou você vai trazer uma caminha nova, ou você vai trazer, enfim, estruturas dentro da sua casa para alterar o ambiente, para fazer com que ele possa explorar, para ele subir num banquinho, ou para ele passar por debaixo de um túnel, ou alguma coisa nesse sentido. O enriquecimento social, que é super importante. Quando a gente fala de animais sociais, a interação com outros animais, especialmente da própria espécie, mas não só, é super importante, é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e para o bem-estar. Então, o seu animal ter interação com pessoas, a família, e aí no quesito brincadeira, interação, carinho, cafuné, sempre levando em consideração que o animal quer também, nem todos os animais querem carinho e cafuné o tempo inteiro, né? Outras pessoas, o que é interessante também, e outros cães. Agora, em outro momento a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero dar uma dica para vocês. O seu animal não tem que ir interagir com qualquer outro cachorro, isso não faz nenhum sentido. Se ele estivesse na natureza, ele teria grupos rivais que iam brigar uns com os outros para determinar uma área de vida, um território. Então não faz muito sentido a gente querer que um cão adulto brinque com qualquer outro cachorro. A gente precisa regrar isso. Mas o seu cachorro precisa desenvolver, ter oportunidade de desenvolver amizades, igual a gente. A gente não sai na rua e interage com todo mundo a todo momento. A gente tem os nossos amigos, com os quais a gente tem muita intimidade, a gente tem histórico, a gente pode brincar, tem piadas internas e tudo mais. Com os cães é a mesma coisa. Então, se um cão brinca com o outro, dá uma patada, monta, rosna, dá uma dentada, mas ele é amigo, tá tudo bem. Mas se ele é desconhecido, isso pode gerar uma briga. Então, conheça os seus vizinhos, vá passeando com eles até eles criarem uma conexão e poderem brincar tranquilamente juntos. Então, crie essas amizades para o seu cachorro, isso é super importante. Uma outra forma de enriquecimento é o que a gente chama de enriquecimento alimentar. E o que é isso? É você trazer texturas, sabores, cheiros, formas de apresentação da comida diferentes todos os dias. Então, se você serve ração para o seu animal, você pode colocar um tempero, um cheiro diferente, pode deixá-la mais quente, mais gelada. Então, você vai estar trabalhando com formas diferentes de apresentar a alimentação dele. Se você trabalha com alimentação natural, é muito mais fácil. Você vai variando os itens e ele vai conseguir comer coisas diferentes, com texturas, sabores, com durezas diferentes, uma vez com osso, uma vez sem osso, e por aí vai. E o enriquecimento alimentar, ele sempre está muito ligado também com uma outra categoria, que é o enriquecimento sensorial. O enriquecimento sensorial é exatamente o que o nome diz, é você estimular os sentidos dos cães. Então, audição, visão, olfato, paladar, tato. A gente leva em consideração todos os sentidos do animal. Então, é você apresentar texturas diferentes, areia,
pedra, grama, asfalto, é você dar coisas quentes, dar coisas geladas, trazer essências, óleos essenciais diferentes para sua casa, para aromatizar a sua casa, é você oferecer para ele hortelã ou manjericão, são cheiros diferentes, é você colocar músicas diferentes durante o dia para ele ficar calminho, só não exagera nas músicas, tá? Músicas num volume mais baixo e não aquelas músicas que têm uns sons muito dissonantes, costumam incomodar os cães, né? E por fim, a gente tem o que a gente chama de enriquecimento cognitivo, que são tarefas, problemas, atividades que a gente dá que o cão tem que solucionar, ele tem que resolver para conseguir aquilo que ele quer. E de novo, o enriquecimento cognitivo costuma estar muito ligado também com os alimentos. Então a gente traz um problema para eles, por exemplo, o Kong. A gente coloca comida dentro do Kong para ele conseguir tirar a comida dali. Ele tem que criar uma estratégia para tirar aquela comida dali. Você pode fazer isso também com uma caixa, você pode fazer isso com uma toalha, embrulhando a comidinha dele numa toalha e por aí vai. Eu não estou aqui hoje para dar milhares de exemplos, senão esse vídeo seria gigantesco, tá? Eu quero mostrar para vocês como é que isso funciona de verdade, como é que a gente pensa e a gente vai trazendo alguns exemplos aí também ao longo da semana para vocês. Se você já faz enriquecimento ambiental na casa de vocês, comenta aqui e manda pra gente, marca a gente nas postagens que a gente vai repostar aí ao longo da semana. O enriquecimento ambiental, para a gente concluir esse vídeo, tem duas características que são muito importantes. São dois parâmetros que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente está começando e quando a gente vai oferecer para eles. O primeiro é que todo enriquecimento que você vai apresentar para o seu cão precisa ter supervisão. Você precisa estar lá e você precisa estar acompanhando todo o processo. Porque os cães podem comer um pedaço de papelão, ou eles podem se engasgar com a toalha, ou eles podem simplesmente ficar muito frustrados, muito chateados com aquilo, se eles não conseguem solucionar o problema logo de início. Então você precisa dar uma ajudadinha no início. E esse é exatamente o segundo parâmetro que a gente tem que levar em consideração. Precisa ser executável. Então não adianta nada você pegar um cão que está começando agora e querer que ele faça um enriquecimento super complexo que só os cães mais avançados vão conseguir fazer. Então não precisa ter medo de ser ridiculamente simples, não. Ao contrário, precisa ser. O que a gente vai fazer durante os treinos de enriquecimento ambiental é que ele vai construindo autoconfiança. Então se você pega a própria raçãozinha dele e espalha em lugares diferentes, ele tem que usar o focinho, ele tem que usar a mente para achar essa ração. Aí você vai me dizer, Marlos, isso é muito simples. Sim, e aí ele vai conseguir fazer aquilo de pronto, vai se sentir feliz, vai se sentir realizado e vai dar um upgrade aí no estado emocional dele, na autoconfiança. No dia seguinte ou 2 dias depois, você já vai dar um pouquinho mais de dificuldade para ele e depois mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então você precisa graduar essa complexidade em função do nível que ele está. Se ele está começando, você vai fazer bem simplesinho e vai variando e vai aumentando a complexidade aos poucos. Então levem sempre essas duas questões em consideração. Se você está apresentando um enriquecimento novo, você precisa acompanhar todo o processo e você precisa levar em consideração o nível que o seu cachorro está. Nunca oferecendo um enriquecimento que seja mais difícil do que ele é capaz, porque isso vai gerar frustração e vai desestimular ele a continuar a treinar, a praticar o enriquecimento ambiental. E aí é exatamente o contrário do que a gente quer. Aí você vai criar um cão com baixa autoestima. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu sou Marlos, estou aqui para ajudar você. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para mim. Marca a gente nos seus stories, nas suas postagens com enriquecimento ambiental, que a gente vai adorar olhar e compartilhar com os nossos seguidores. É isso. Tchau.